Salve, salve, combatentes! Estamos na área novamente. Caramba, quanto tempo faz que eu não faço um vídeo aqui? Eu olhando para vocês com visitantes. Estou aqui novamente com meu brother, meu irmão Flávio Alves. Se apresenta E aí, aí. pessoal, beleza? Estamos aqui para falar de política, hein? Você já me conhece de outros vídeos e que venha muitos vídeos durante o ano, até a eleição. O pessoal tá pedindo aí, Filipão, mano, fala um pouco mais lá sobre política, gostei. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição o link do primeiro vídeo que a gente fez falando sobre política, sobre eleições desse ano. Se você não tava lembrando, aí não tá sabendo, as eleições é nesse ano, pessoal, 2022. Tem muita gente que não tá lembrando disso, mano. Eu vejo alguns vídeos, as pessoas estão falando, nossa, tem eleição esse ano? Sim, tem eleição. Você já sabe quem você vai votar, quais são aí os pré-candidatos. Vamos falar um pouquinho aí sobre alguns temas importantes. E principalmente para você que é cristão, que está assistindo esse vídeo. Se você não é cristão também, mas quer ouvir o que a gente tem para falar aqui, também você é bem-vindo, tá? Fica à vontade, chega mais. Já se inscreve aí no canal, em nome de Jesus. Se inscreve, estamos quase chegando aí a 400 inscritos. Toma, Tá chegando, hein? olha aí. Então, tenho certeza que esse canal vai te edificar muito. A gente fala muito aqui, principalmente sobre a pessoa de Jesus. E vamos falar sobre política, né? Política é importante, Flávio. Sim, mano, importante demais. Como o Felipe falou, não é só ano de Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, em Sim, novembro, mano, exatamente. em outubro, temos eleições presidenciais. Eu acho que é porque esse ano aconteceu, está acontecendo, na verdade, a questão da guerra, né? Então, meio que tirou muito o foco, né, mano, das eleições. Sim, Eu acho que se não tivesse acontecido isso, a questão da pandemia também, eu acho que já nesse ano a gente estaria vendo nos telejornais a respeito da política. Mas por conta da pandemia, por conta da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, as pessoas estão se esquecendo de que a gente vai eleger nesse ano mais uma vez não somente o presidente, mas governadores, enfim, deputados. E nesse vídeo a gente quer falar um pouco sobre conservadorismo. Você já ouviu falar nessa palavra? Conservadorismo? Flávio, há quanto tempo você tem escutado sobre essa, eu posso falar filosofia de pensamento, sei lá. Já é algo recente que você, né? Eu já vou também deixar na descrição aí um canal extremamente importante. Você que é cristão, você que quer tomar decisões corretas nessa área de política, baseado na palavra de Deus, Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, isso. Vou deixar aí na descrição o link, mano. Muito top os vídeos. E vamos falar sobre conservadorismo. Quando você começou a ouvir falar sobre esse tema? Então, pessoal, no vídeo passado a gente falou um pouco de uma forma mais ampla sobre política. Hoje a gente vai falar de um jeito mais nichado, né? Mais reduzido, assim, focar no conservadorismo. Não muito, né? Eu não, vou até não procurar não falar muito de esquerda, de outras vertentes, falar um pouco sobre conservadorismo. Então, mano, eu tenho aprendido, né? Procurando, né, tem alguns caras que é referência no Brasil, mas eu vejo que o conservadorismo ele não é uma ideologia, né? Os caras costumam falar que é tipo uma visão de mundo que você tem, né? É uma visão, um estilo de vida conservador, não é uma ideologia, uma ideia, tipo algo meio que abstrato, tá ligado? Utópico. Mas o conservadorismo é mesmo uma visão de mundo. A partir do conservadorismo, sabe? Então não está relacionado somente à área política, então é uma coisa mais ampla, né? Sim. Tá relacionado a princípios, a conceitos, valores, né? Porque eu acho interessante, tem pessoas que falam bem assim, um cristão falando, eu sou um conservador. Pra mim não, mano. O cristianismo, ele vem antes, tá ligado? Ele vem antes e, tipo, a partir dos ensinamentos cristãos, aí sim a gente Vou dar um exemplo prático, vamos supor, nós como os cristãos vivendo, tipo, todos os ensinamentos de Jesus, todos os mandamentos, e aí vamos supor, você chega numa pessoa e fala, eu sou cristão, e aí tivesse várias caixinhas assim, conservadorismo, progressismo, sabe, esquerda.
dentro do que a gente segue como cristão, se fosse colocar a gente numa caixinha, as ideias que mais bate seria dentro do conservadorismo, entendeu? Entendi. Tipo, é a partir da ética e moral de ensinamentos cristãos que aí a gente fala, não, esse quadro, mano, pelo estilo de vida que ele leva, eu vou colocar ele nessa sala aqui de conservador, tá ligado? Sim, sim. Pelo... E não só tem um tipo de fala, né, da galera que é meio que contra esse pensamento conservador, que eles colocam um rótulo do judaico-cristão. Então, assim, não só o cristianismo, mas o povo judeu também, né, de Israel, porque a lei, quando a gente pega a Bíblia, a gente começa a estudar, Deus, né, escolheu ali o povo de Israel, e a partir dali ele dá os ensinamentos para o povo judeu e os gentios, que somos nós hoje, o povo do Ocidente. Então, todas as pessoas que estão baseadas nesse pensamento judaico-cristão entram nessa área chamada conservadorismo. Mas eu vou dar o conceito aqui, vou deixar aqui na tela para vocês poderem tá vendo e lendo. O conceito de conservador, né, ele pensa na política e, como a gente falou, não é na questão somente política, mas numa visão de mundo, como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade, né? Esse é um conceito que foi deixado por Russell, não sei se eu acho que até você já leu sobre esse cara, né? Russell Kirk, sei lá o sobrenome, vou deixar aí o nome desse cara, não sei pronunciar, mas segundo esse conservador, né, esse cara americano que eu estava pesquisando, para ele o conceito de conservadorismo é esse, é uma pessoa que pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. E eu vou deixar alguns tópicos aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre esses tópicos. O conservadorismo está ligado intimamente aos valores tradicionais. Então, pesquisando um pouco a respeito, eu vi, né, mano, que tipo assim, todas as pessoas que têm essa questão de família, a igreja, a própria igreja também, quando a gente vai pesquisar, todas as pessoas que têm esse tipo de pensamento tá relacionado ao conservadorismo, né, que prioriza essa questão dos valores tradicionais, né, de, poxa, família ali, igreja, aquilo que foi passado de geração em geração, e como a gente falou aqui agora, todos os ensinamentos judaico-cristãos está relacionado, né, a gente pode aí, talvez ser rotulado hoje como um conservador. Sim. E é possível, Flávio, que um cristão, enfim, que uma pessoa hoje que professa a fé em Jesus está fora desse tipo de pensamento. Mano, eu sou um cristão, mas eu sou um cara progressista, eu penso sei lá. Tem essa possibilidade, você que o Flávio, ele, né, pesquisa mais e estuda mais a respeito disso do que eu, confesso. Mas tem essa possibilidade, mano, que às vezes eu vejo no Instagram e alguns irmãos na fé, mano, não, em nome de Jesus, não tenham raiva de mim, mas tem uns pensamentos meio que, assim, quando eu começo a ler a Bíblia, eu falo, não, mas espera aí, mano, tá meio diferente daquilo que a gente foi ensinado. Isso aí, vamos se dizer que é impossível, né, mano? Pode-se dizer que é impossível. Um verdadeiro cristão mesmo, que segue os ensinamentos de Jesus, que é pró-vida, né? Que segue tudo aquilo que Jesus deixou. Sim, mano. Igual eu falei, mano, eu não preciso falar, tipo, tá ligado? Eu sou conservador. O cara que, tipo, ele estuda um pouco de política, ele vai olhar, pô, mano, o estilo de vida que o Flávio leva, ele se enquadra nisso, tá ligado? Sim. Porque igual o Felipe falou aqui, né? O conservador é isso, mano. Ele olha pro mundo, vê o que deu certo no mundo e procura preservar aquilo, tá ligado? O conservador, ele é isso. Ele vê o que já deu de certo no mundo e ele procura cultivar isso, que é a questão da família, que é a questão da igreja, o quanto a igreja foi importante na sociedade, sabe? Mano, a família tradicional, né? No caso ali, pai, mãe, ali eles procriam, enfim. Né? Então, tipo, aí existe as três vertentes que a gente fala, né? Vamos dizer, o conservador tá no meio, que é o reacionário, que é tipo assim, o reacionário é aquele cara que acredita que
a gente tem que voltar no passado, tipo, o que era do passado que é legal, tá ligado? Ele quer destruir o agora, tipo, ele só quer... É o cara que apoia o nazismo, tá ligado? É uns reacionários. E os revolucionários é os caras que, tipo, aí eles querem destruir família, não acreditam mais no patriarcado. O que passou, né? Tem que evoluir. Então, e o conservador, vamos se dizer, esse cara, mano, por isso que é muito, tipo assim, mano, não tem como, velho. É a melhor, tipo, a melhor visão de mundo pra se ver, porque, vamos se dizer, o conservador é aquele cara pé no chão, tá ligado? Ele, mano, ele olha pro passado, vê o que deu certo, ele não faz mudanças drásticas, tá ligado? É um dos tópicos que eu anotei aqui. Então, a gente pode entender que o pensamento conservador, ele quer proteger, né, essa visão daquilo que nós fomos ensinados ou pelos seus pais, ou aquilo que você ouviu na igreja, do que é certo, do que é correto, aos olhos de Deus. Né? Então eu quero sempre lembrar que tudo, como o Flávio falou, é interessante que o nosso comportamento, se a gente se esforçar para seguir o que a Bíblia diz, naturalmente a gente vai ser visto como um conservador, né, mano? Não tem como. Então é algo que... E outro tópico aqui, o pensamento conservador, ele se opõe às mudanças radicais. Sim. Essa é uma coisa também que a gente vê. Mano, é isso mesmo, esse é o ponto-chave. O conservador, ele é uma pessoa cautelosa, e aí tem um exemplo prático disso. O revolucionário, vou dar um exemplo de uma casa, tá ligado? Uma casa que mora uma família. Aí passa anos, mora uma família ali naquela casa, e aquela casa precisa de alguns reparos, tá ligado? O que o conservador vai fazer, mano? Tipo, ele tem um afeto por aquele lugar, sabe? Ele cresceu naquele lugar, ele sabe que ali é uma boa casa. Ele faz reparações ali, tipo, pra melhoria, tá ligado? O revolucionário não, pra ele nada tá bom, tá ligado? Ele quer... ele destrói tudo, ele quer começar tudo zero. Se for possível, ele põe fogo até na família que tá morando, entendeu? Sim. Pra, tipo, fazer tudo novo, mano. Tanto é que a expansão, né, a ascensão do conservadorismo deu na Revolução Francesa, mano, tá ligado? Que aí tem aquelas 3 palavrinhas, liberdade, igualdade, fraternidade. Os caras, na Revolução Francesa, só isso, eles queriam começar uma sociedade, tipo, tudo do zero, tá ligado? Esquecer o passado com esses 3 lemas, e aí que foi, até me fugiu o nome dele agora, o filósofo irlandês, que é considerado referência do conservadorismo, que aí ele começou a ver alguns defeitos nessa Revolução Francesa e falou, não, mano, a gente tem que preservar, tá ligado? Sim. A família deu certo, coisas que deram certo, então, isso que o Felipe falou, o conservadorismo é isso, ele se opõe a mudanças bruscas, tá ligado? Radicais, né? A mudanças radicais. Ele não, ele vai com cautela, tá ligado? E talvez você possa pensar, mas beleza, então se o meu estilo de vida é um estilo conservador, significa que eu tenho que manter sempre a minha vida sempre no marasmo, não vai ter mudança. E eu até pensei no próprio tema que tem na bandeira, tipo assim, comecei a viajar. Tem ordem e progresso, né, na bandeira do Brasil. E aí eu tava pesquisando e uma das coisas que eu pesquisei e analisei é que os caras do conservadorismo, eles inclusive tem aí no site do Brasil Paralelo, que foi onde eu fiz a minha pesquisa, vou deixar também aí na descrição, o Instagram também desse pessoal que fala muito sobre conservadorismo, e eles escreveram o seguinte: mudanças e progresso não estão descartados no pensamento conservador, mas se espera que ocorram de forma lenta, pensada e trabalhada. Sim. Então não que, tipo assim... se a gente tem um estilo de vida conservador, não que a gente vai ficar parado no tempo, mas toda mudança vai pensar, poxa, mano, será que tá baseado naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, no meu, né, estilo de vida? Será que isso não vai mudar a minha forma de pensar? Então, não que o pensamento conservador faça com que a gente não evolua, não tenha progresso, mas acontece de uma forma bem mais gradativa, bem mais lenta. E é o que a gente vê hoje na sociedade, mano, aquilo que talvez há alguns anos atrás, mano, não tinha nenhum tipo de mudança, não. Isso é o correto, cara, isso aqui é o certo que a gente deve seguir. E em alguns anos pra cá, mano, mudou completamente, né? Eu só vou lançar um pouquinho aí a questão do aborto, né? Cada um tem aí a sua opinião, mas se a gente fosse
há 10, 15 anos atrás, mano, isso era inadmissível, né? Dependendo, é claro que tem casos e casos, tem situações e situações, mas é algo que hoje a gente já vê em vários países, mano. Tipo assim, 6, 7 meses, o governo ele liberou essa situação. E entrando nesse tema, né, no pensamento conservador, a gente é pró-vida, como o Flávio falou. Então, assim, pesquise a respeito, eu quero deixar esse desafio para você que está assistindo. Pesquise a respeito do pensamento conservador, né? O que é esse pensamento, essa filosofia? É uma filosofia, é um estilo de vida, para que você possa se aprofundar mais e a partir daí você ter entendimento da forma como você pensa e segundo aquilo que você tem como princípio, a maneira como você deve votar, como você deve escolher os candidatos a liderar o nosso país, porque isso é extremamente importante. Quer falar alguma coisinha sobre isso? Só recomendar uma entrevista, mano. Nomes, né? Pra você pesquisar vídeos. Olavo de Carvalho, muito bom. Caio Coppola. Tem uma entrevista do Caio Coppola com Luiz Felipe Pondé. É um filósofo também renomado. Essa entrevista é muito boa. O Coppola lá, ele discorre e fala um pouco sobre conservadorismo de uma forma muito top também. Né? Mano, eu acho que é algo... esse tema, né, o conservadorismo, ele tá tendo uma grande, assim, ascensão nesses últimos anos, né? Porque, assim, se eu pensar 10 anos atrás, mano, eu já vou fazer 30 anos nesse ano. Mas eu não me recordo de ver nada na televisão a respeito disso, mano. Tipo assim, eu comecei a ouvir a respeito de 1 ano, 2 anos pra cá. É algo muito, assim... que talvez já existia, mas não tinha nenhuma força na internet, enfim. Eu lembro que eu tinha um pensamento de, tipo assim, um cara conservador, era igual você acabou de falar agora há pouco. Era um cara que ele não queria mudanças, tá ligado? E pelo contrário, mano, depois que eu fui estudando, o conservador, ele quer muito melhorias, mas ele gosta de testar, experimentar, ver que aquilo deu certo, tá ligado? Sim, se aquilo é tipo, vamos supor, minha mãe com tecnologia, tá ligado? Eu dar um exemplo prático. Às vezes quando a gente chega pra minha mãe com algo novo, tá ligado? Minha mãe fala, toma cuidado, isso aí é confiável mesmo, isso os conservadores é tipo isso. Pô, você acha que, mano, o conservador não aprovou a internet, as tecnologias que a gente tem hoje? Você acha que um conservador, na hora de votar lá, ele ia falar, não quero Uber não, a gente vai ficar com táxi, vamos ficar com táxi até hoje. Não, o conservador, ele aprova essas coisas, aplicativo de comida, mano, se ele vê que é algo bom pra sociedade, sabe, ele vai querer, mas é de forma assim, mano, vamos ver se isso aqui vai dar certo, vamos ver se isso vai mudar, tá ligado? E aí entrou debates, questão de previdência, né, reforma da previdência e tal, enfim. Então o conservador, pelo contrário, não é que ele não quer mudança, né, ele analisa bem, vê se aquilo vai dar certo, vê se aquilo é melhor para um todo, e aí sim, agora... quem é revolucionário não, você vê, se for fazer uma entrevista, a maioria do país é contra o aborto, mas o revolucionário tá lá, batendo na tecla, querendo aprovar aborto, sendo que se for pesquisar, mais de 80% do país é contra o aborto, e eles meio que, né, não estão nem aí pro... E uma coisa, já que você falou do aborto, assim, só queria que você pensasse a respeito. E uma coisa interessante que eu ouvi alguns dias atrás na rádio, que a gente poderia dar muito mais foco na prevenção, né, da gravidez e fazer as pessoas entenderem que é importante elas se protegerem, né? Eu tenho um pensamento a respeito, enfim, de camisinha, assim. A gente tem um pensamento, se a gente for ver na Bíblia, uma forma que você pode se proteger ainda mais do que, por exemplo, uma camisinha e contraceptivos, só que devia ter um foco maior na prevenção, né, as mídias, né, a televisão, falar mais a respeito da importância da pessoa realmente se cuidar e antes de ter uma relação sexual, nas consequências, né, mas o foco é o quê? Não, mata seu prazer, né, se satisfaça e depois você pode dar um fim, que é a questão do aborto. Mas enfim, não é esse tema, o tema é conservadorismo.
E já finalizando, né, como a gente falou, a gente ia falar somente a respeito do conservadorismo. Eu finalizo com uma frase: os conservadores buscam guardar a lei natural e tudo o que é duradouro. Mano, foi exatamente o que o Flávio falou aqui, eu nem mostrei para ele, mas é exatamente isso. Para nós que somos cristãos, se a gente coloca em prática o estilo de vida baseado nos ensinamentos de Jesus, naturalmente a gente vai ter esse estilo de vida conservador, né? Então a gente está caminhando para uma sociedade, né? Se o Flávio também, se ele quiser, ele pode falar a respeito da afirmação que eu vou dizer. A gente está caminhando para uma sociedade, cara, que, mano, você é dono, o que você tem de prazer dentro de você, você tem o direito de satisfazer. E não é bem assim, mano, né? Se o cara tem o prazer de fazer um crime, de cometer determinada situação, né? A sociedade está pregando hoje que cada um é livre para fazer o que bem entender, mas espera lá. Mano, eu não tô sozinho no mundo, né? Eu me relaciono com pessoas. Então, assim, certos prazeres que talvez eu tenha, eu não posso matar por conta do relacionamento que eu tenho com outras pessoas. Então a gente não pode ser escravo, esse é o meu pensamento, Flávio, dos nossos prazeres, mano, daquilo que talvez eu acho que é bom eu fazer, eu cometer. Então, assim, os conservadores, eles buscam guardar a lei natural e tudo o que é duradouro. É o que a palavra nos diz, nos ensina, né? Deus, ele criou o ser humano, e eu quero entrar agora aqui na parte bíblica, né? A Bíblia diz que Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, mano, por exemplo, se a Bíblia diz que é importante eu me guardar, eu escolher uma pessoa para me relacionar, que tenha o mesmo propósito de vida, que tenha a mesma fé, e existem vários ensinamentos em várias áreas da nossa vida que a gente pode encontrar na Bíblia. A Bíblia tem a resposta para tudo aquilo que a gente precisa, as nossas perguntas a respeito de qualquer tema. E se a Bíblia dá esses direcionamentos, eu tenho que acreditar como cristão que realmente é aquilo que vai me fazer bem, é realmente bom, perfeito e agradável para a minha vida, né? Então, você concorda, Flávio, que realmente o pensamento conservador para o cristão é a melhor forma dele seguir, mano, e baseado nesse pensamento conservador, ele tem que tomar as decisões dele com esse pensamento em mente, mano. Se a Bíblia diz que é dessa forma que eu preciso seguir, né? Porque como eu falei, mano, tem muitos cristãos hoje, irmãos na fé, que politicamente tem tido um pensamento que quando eu olho para a Bíblia eu falo, não, mano, mas não tá batendo, tá ligado? Ele não tá lendo a Bíblia, né? Mano, não tá batendo, entende? E eu não falo isso por questão de candidato, não, né? Eu nem quero, eu até ia falar a respeito de pré-candidatos aqui, mas eu nem vou entrar nesse tema para não ficar muito extenso. Mas, assim, pesquise a respeito dos partidos, né? Cada partido que hoje está aí à disposição, os pré-candidatos, né? Eles fazem parte, cada um faz parte de um partido. Então pesquisa a respeito dos conceitos, do que o partido acredita, né, Flávio? Eu acho que isso é importante também. Sim, mano. Ver, né, tipo, a pessoa às vezes para se filiar a um partido, ela tem que ver também, né, as ideias. Tem gente que se filia a um partido e não sabe nem quais as ideias. Os projetos, né, de governo. Pô, mano, beleza, esse aqui é meu candidato. O que ele pretende fazer? Quais são... A pessoa, mano, não sabe, tá ligado? Então, é importante que você tenha tudo isso em mente, né? Pesquise a respeito da pessoa, né? A gente é ensinado no ministério que eu faço parte que eu não posso acreditar numa pessoa que não tem história, eu preciso ver o passado dessa pessoa, né? A biografia dessa pessoa. Então, assim... Você talvez já tenha um candidato, você talvez não tenha. Pesquise a respeito da vida, do que essa pessoa acredita, quais são os valores desse candidato que você talvez está pensando em votar. Eu acho que tudo isso vai levar em consideração. E também a respeito do conservadorismo. Felipão, eu não achei que esse é o pensamento que eu deva seguir, mas realmente pesquise. Um vídeo é muito pouco para você ouvir
tudo a respeito do conservadorismo, mas pesquise. E como a gente falou, se fosse para dar uma conclusão aqui, né, Flávio? O nosso estilo de vida vai definir se realmente você tem esse pensamento conservador, né? E eu não vejo hoje, talvez eu possa mudar de opinião, mas eu não vejo hoje, seguindo esse livro aqui chamado Bíblia Sagrada, eu não me vejo em outra forma de pensar, mano, a não ser o conservadorismo. Sim, mano, então depende, tipo, se você tá vendo esse vídeo, mano, se você de fato quer. É que não adianta nada se você não quer algo sério com Deus, mano. Se você tiver um coração disposto realmente, mano, eu quero amar a Deus de todo o meu coração, eu quero seguir, tá ligado? Todos os ensinamentos que Jesus me deixou. Então, se você tem esse compromisso com a verdade, igual o Felipe falou, mano, esse estilo de vida, essa visão de mundo, eu costumo dizer que a santidade, mano, é a forma mais saudável do ser humano viver, mano. Você viver um estilo de vida de santidade, Deus foi tão sábio que ele protege o ser humano nesse sentido, mano. Porque se a gente for desencadear, né, uma relação sexual pulando etapas, a menina, vamos dizer, ela engravida cedo, ela perde a adolescência, talvez ela perca a infância, ela pula etapas na vida dela, tá ligado? E não só essas áreas, mano. Quando você aprova um aborto, você tá aprovando um homicídio, né, mano? Você tá matando uma vida ali. Então, isso que a gente passou, né, igual eu falei, eu nem quis falar muito sobre... que quanto mais você estuda, mano, quanto mais você vê, assim, o outro lado, o lado progressista, você vai ficando muito irritado, porque muitas pessoas que, infelizmente, estão sendo cegadas, e como o Felipe falou, pessoas que se dizem cristão. E aí eu paro e penso, essa pessoa, ela não tá lendo a Bíblia, mano, ela tá numa cegueira espiritual muito grande, sabe? Porque você vê o lado progressista... Eles vivem num mundo, assim, utópico, mano, um mundo da fantasia. Ele acha que, tipo, ele vai conseguir resolver as coisas, assim, num passe de mágica. E hoje em dia, o que é pregado? Mano, essa ideia de família tá ultrapassada, a gente tem que viver um relacionamento aberto, relacionamento aberto. E aí, as feministas já traz a ideia de que elas foram oprimidas pelos homens, e aí joga os homens contra as mulheres, você é meu adversário, quando devia ser o contrário, não, você é meu companheiro, você não é meu adversário, entendeu? Então, né, como a gente falou aqui, mano, se você se diz cristão, as pessoas automaticamente vão te colocar nessa caixinha. Pô, o estilo de vida que ele leva, ele tipo, é um estilo de vida conservador, sabe? E isso talvez é até uma fala que eu escutava há alguns anos atrás, mas não tinha esse entendimento de conservador, quando os caras falavam, mano, pô, você faz tudo certinho, né? Não sei o quê, pô, mas você não faz isso, isso, isso. E tudo isso, lembrando agora, me traz à memória que, mano, eu tinha esse comportamento, mas eu não tinha esse conceito claro para mim. E, como a gente falou, essa é uma forma de pensar do mundo, né, não só na área política, que naturalmente é aquilo que a Bíblia nos ensina, mano. Né, o que é importante, a família, os bons costumes, né? A Salmos fala, né, não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Então, o Senhor nos direciona para tudo que é belo, tudo que é santo, tudo que é agradável, que isso esteja na nossa mente, no nosso estilo de vida, e naturalmente a gente vai se encontrar nesse pensamento conservador, que é o que hoje está numa ascensão muito grande. Então, mais uma vez, desafio vocês a pesquisarem a respeito dos temas, né? O Flávio falou que, mano, quanto mais a gente estuda algumas coisas, a gente vai ficando triste, mas... Eu queria, mano, até num próximo vídeo falar um pouco mais sobre esse lado dos progressistas, sabe? Explicar um pouco mais esse lado. E aí, como eu falei, autores que eu indico, tem alguns vídeos que às vezes o cara é meio chato explicando, mas você vê vídeos do Caio Coppola, do Olavo de Carvalho, acho que vai te ajudar bastante. E os vídeos da Brasil Paralelo também. Mas em próximo eu quero falar um pouco mais sobre os progressistas aí. Beleza, vou estar trazendo aqui meu brother, meu irmão, que tem um conhecimento bem mais do que o meu aí a respeito
desses temas, né? E é importante, mano, estude, pesquise a respeito, porque as eleições estão aí e nós, cristãos, temos a oportunidade, né, de votar, de fazer a diferença na nossa nação. Amém? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu dislike também, vai me ajudar. E nos vemos nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto.